Vamos falar mais sobre política com o professor universitário, cientista político Iberê Cirna. Iberê, boa noite. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Bom, a defesa do deputado Paulo Maluf já entrou com um pedido de prisão domiciliar, alegando que ele tem câncer, 86 anos de idade. Você acredita que ele fica preso, Iberê? Não. Acredito que ele vai usar a idade. O artigo é muito claro, porque você tem que associar a idade e uma doença, né? Ele já entrou com as duas. A idade, para que não tenha dúvida. Para que não tenha dúvida, já se entregou. Mas até que saia a expedição desse processo, também não é imediato. Uma coisa é o ministro pedir que seja feita, até que burocraticamente nós podemos colocar aí pelo menos mais uns 40 dias. Agora, é um pouco do retrato não só da política, como da justiça brasileira também isso, né, Iberê? Quer dizer, um homem que durante toda a sua carreira pesou sobre ele acusações, nunca foi provado, tudo bem. Mas aos 86 anos de idade é que ele tem a primeira condenação dele. Um homem que não pode sair do país porque está com o nome na Interpol, pode ser preso a qualquer momento. São 20 anos, né, que esse processo que ele foi condenado agora, já estamos aí há 20 anos. Isso mostra a morosidade da justiça brasileira. Então, e hoje ele se transformou, desculpe a brincadeira, mas não é mais um ícone da roubalheira no Brasil. Ele até passou a ser um peixe pequeno, perto do que a gente está vendo no Brasil, lamentavelmente. Lamentavelmente, eu ia dizer. Lamentavelmente. Bom, o Supremo Tribunal Federal deve rever a decisão sobre a prisão após condenação em segunda instância. Quando essa discussão deve ser retomada e qual é a tendência no seu modo de entender, Iberê? Olha, já foi votado 2 vezes e nós tivemos ministros que mudaram de posição. Em fevereiro de 2016 foi votado, né, por 6-4, lá deu... Aí, em outubro, votaram novamente. Agora, já existe a tendência, um dos ministros já está dizendo, olha, não é bem assim, eu estou revendo a posição. Eu acho que o Supremo também está esperando ver o que é que vai dar nessa brincadeira toda. O Supremo entrou definitivamente nesse circuito da política, né? Então também tem lá seus interesses, as suas proteções, vamos ver como fica. Então a briga interna do Supremo entre o Barroso e o Gilmar, a presidente, a Carmen Lúcia, assiste, né? Olhando como se aquilo não fizesse parte do que ela preside. Então nós estamos assim meio virado. Como entra em recesso, todas as decisões serão monocráticas e dadas à presidente do Supremo, a Carmen Lúcia. Porque ela fica de plantão. Exatamente. Agora nesse recesso, né? Então tudo vai depender, inclusive esse recurso do Maluf, né? A liberação dos 4 que o Gilmar liberou, transferiu, tirou do Moro e passou para o Distrito Federal. Todas essas decisões, agora, ele foi habilmente, em dois dias antes de entrar em recesso, largou a bomba, puxou o estopim e entregou na mão da Carmen Lúcia. Pelo que você está me falando, eu ia te perguntar agora se você acredita que o Lula vai ser julgado antes da revisão. Provavelmente vai ser julgado antes, quer dizer, eles vão esperar para dar a decisão sobre a prisão em segunda instância e depois disso, politicamente falando, né, Iberê? Então, porque o problema é que existe um conflito aí de interpretação entre a segunda instância não é o último grau recursal. Porque ainda cabe recurso. Cabe recurso. Então, o que diz a Constituição é que você não pode apenar ninguém enquanto não acabar todos os recursos. Enquanto não transitar em julgado e não houver mais recursos. Já no processo penal, já diz que pode. Então, é assim, vamos ver como é que o Supremo se comporta. É tudo uma incógnita. Aliás, não é só no Supremo, né? O Brasil todo. O Brasil tinha aí editado uma medida provisória que proibia o aumento dos servidores federais. E aí o ministro Lewandowski deu lá canetou dizendo, não, isso aí já foi prometido, eu estou fazendo às vezes do Papai Noel, e entendeu? Vai ter aumento. Isso aí, sem pensar de onde vem o dinheiro, de que forma vai pagar. Não é e o mais absurdo ainda, o Gilmar Mendes... Isso é legislar, não é? Então, o Gilmar Mendes acabou de mandar ao Senado uma proposta para que seja colocada uma PEC, que não tem nada a ver com o ministro. Ele está propondo que 27 senadores entendam o semipresidencialismo.
que é um outro modelo, onde você, então, isso ele já negociou. Ele defendeu, né? Ele defendeu já com o Temer isso. E agora você imagina, um ministro, né, está propondo uma legislação via Senado. Então o Brasil está meio assim, ou virou, acho que a onda foi muito forte, virou tudo de ponta cabeça, que ninguém está entendendo mais qual é a função de cada um nessa brincadeira. A quem cabe o que nesse latifúndio, né? Dúvida. Bom, já que você citou aí o Gilmar Mendes, a grande figura do Supremo, não é? Concedeu agora também uma liminar que proíbe a polícia de levar investigados para depor de maneira obrigatória, a chamada condução coercitiva. Isso pode prejudicar as investigações como o da Lava Jato, por exemplo? Pode, porque assim, o objetivo é que esta prisão coercitiva, ela inibe que as pessoas se preparem para depor. Porque quando eu aviso ou escondam assim, provas, então, né? Aí você lá, olha, vê lá que você vai ter que depor no mês que vem. Até lá dá para fazer um teatro, um laboratório, eu ensaio as respostas, eu queimo provas, eu faço o que eu bem entender, para depois de fazer um... Já a coercitiva não. Se a autoridade imaginasse importante o depoimento, ele vai lá e traz a pessoa sob vara, né? De alguma forma. Agora, tudo isso é discutível, porque a Constituição de 88 foi muito bonita, choramos lá quando foi editada, mas ficou muita coisa a ser ainda regulamentada. Constituição cidadã. Então, essa Constituição cidadã deu um monte, foi muito, muito bonito. Foi lá, entendeu, com a mão esquerda, aquela coisa toda, mas não resolveu o problema, deixou muita subjetividade na interpretação da Constituição. Aliás, falando do Gilmar Mendes, ele e o Barroso discutiram mais uma vez, justamente por causa dessa situação aí da condução coercitiva. O Barroso está fazendo o papel que fez o anterior, né? Entendeu? O Barbosa. O Barbosa também brigou muito com ele. E o interessante é que o Gilmar Mendes fala sem nenhum temor, entendeu? Disse, inclusive nessa discussão, o descalabro que o Supremo, os seus pares, tinham aceitado. Quer dizer, ele avocou para si o direito de ser o censor do Supremo. E me parece que o Barroso não está engolindo muito bem isso. Então, e soa assim com um pouco de baixaria, porque na hora da discussão, o Gilmar falou assim, olha, você soltou o Zé Dirceu. Aí começa umas picuinhas. Umas trocas de farpas, né? Isso, então, e que não resolve o problema. Eu não sei se estão jogando para a galera, estamos ganhando tempo, mas resolver alguma coisa que é bom, eu não vi ainda o Supremo resolver. Para encerrar, Iberê, documentos apresentados pela Odebrecht apontam formação de cartel em obras do sistema viário durante governos do PSDB em São Paulo. Tem consequências isso? Opa, eu acho até que... Principalmente para a candidatura do PSDB. Já dizia um político antigo que a roupa, quando fica pendurada muito tempo no varal, perde a cor. Por esta razão, eu acho até que o PSDB segurou muito, está segurando muito, a candidatura do Geraldo Alckmin. Não que ele seja culpado, não, mas o partido em si está, como no Brasil, a gente sabe disso, não é o problema do partido, são os homens que compõem a política nacional, seja do partido que for. E agora chegou a vez do PSDB. Não só dele, como do PSB, tantos outros, né, que estão aí envolvidos nesse cartel. Isto é uma coisa complicada. Preocupa os partidos? Lógico que preocupa. Mas a única coisa que fez foi dizer que não existe ninguém diferente no Brasil. Todos eles precisam ser repaginados. Difícil. Berê, obrigado, viu, mais uma vez. Boa noite.